O ministro Gilmar Mendes decidiu arquivar a investigação contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O inquérito da Polícia Federal apurava uma suposta doação de 4 milhões de reais via Caixa 2 de uma empreiteira para a campanha de Pezão. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, a ação não poderia seguir em frente por ser baseada na delação de Sérgio Cabral, que foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Cabral afirmou que o sistema de propinas da sua gestão continuou durante o mandato de Pezão, o seu sucessor. Gilmar escreveu que delações premiadas não podem fundamentar investigações eternas. E eu quero entender de vocês, meu querido Alexandre Borges, eu começo por você, se o ministro Gilmar Mendes tem razão quando ele fala isso. Ele tem razão quando ele segue a lei, é uma tecnicalidade. Isso não quer dizer que o Pezão é inocente, né? Isso quer dizer que o devido processo legal não foi obedecido porque ele foi derrubada a delação do Sérgio Cabral. Então, assim, a justiça brasileira, ela tem um intrincado de leis muito grande, é chamada garantista e tal, mas isso é acionado às vezes. Às vezes você tem bons advogados, você tem boas relações, as coisas andam, se você não tem, elas não andam. Tecnicamente, no papel, ele está correto? Tá, ele seguiu a lei. Agora, o Pezão é inocente? Aí é outra questão, entendeu? É isso que no Brasil fica essa nuvem, entendeu? Você derruba decisões, solta o Lula, derruba a Lava Jato, faz coisas por questões técnicas, mas se as pessoas têm culpa ou não, fica sempre essa nuvem de dúvida e você fica sem saber se o sujeito ele realmente é inocente ou se ele tem bons advogados. Muito bem, Márcia, concorda? Como é que você vê isso? Bastante, né? Eu acho que o que a gente tem visto aí é... Bom, primeiro Sérgio Cabral, né? 400 anos que foi condenado, tá aí solto. Várias dessas pessoas voltando para a vida pública, né? Então, é isso. Pode ser legal, mas a nossa pergunta é moral? Então, será que não teria que mudar de alguma maneira para que a gente já não tem segurança jurídica, a gente tem incentivos bem perversos aí em relação à corrupção? Então... Deixa eu jogar uma pimenta nessa nossa discussão. Você me permite, meu querido Felipe Campos? Eu gosto muito. Pois é. Eu quero entender o seguinte, vocês acham que a justiça brasileira, de alguma forma, ela atua da mesma maneira, da mesma forma, para casos diferentes? Então, vou aqui pegar um caso específico. Os presos do dia 8 de janeiro. Você acha que a celeridade, a atenção e a eficácia da justiça brasileira é a mesma do que está sendo, inclusive, para corruptos, como, por exemplo, no caso Pezão? A lei é igual para todos? A lei é igual para todos? É isso que eu quero entender. A lei não é igual para todos, mas... Que crimes acontecem e precisam ser julgados. Eu quero entender só a celeridade, a disposição, a maneira, a forma, a rapidez. Uma coisa revoltante é que a justiça brasileira custa 1,4% do PIB. É uma das justiças mais caras do mundo e uma das mais lentas. E, para além disso, nós temos um problema estrutural de desigualdade perante a lei, de inconsistência nas decisões, no sentido de que qualquer advogado, se você conversa, ele diz que a forma como ele aconselha o cliente depende de com que juiz foi sorteado o caso. Então, o mesmo caso, se vai para um juiz ou para o outro, e às vezes até no mesmo juiz, a decisão às vezes parece aleatória, porque a gente não tem segurança jurídica. Isso é um problema muito grave do Brasil e que atinge desde as questões criminais até questões do direito administrativo, do direito econômico, que impactam o ambiente de negócio brasileiro. Isso é um problema muito grave. E o que eu acho mais revoltante nesse ponto é que, em tese, o juiz precisa sempre seguir a lei e seguir a jurisprudência consolidada sobre como interpretar a lei para os diversos casos. Ou seja, em tese, a gente deveria ter uma hierarquia. Se o Supremo decidiu que uma lei deve ser interpretada de uma forma específica, aquilo deveria se aplicar para todos os juízes que estão em instâncias inferiores. A gente sabe que muitas vezes nem o próprio Supremo tem consistência na forma como aplica a lei. O próprio caso do Lula é emblemático na insegurança jurídica, porque o que aconteceu foi uma tecnicalidade de que, depois de anos que o Supremo já tinha avaliado o processo, chega e diz que, olha, na verdade, o juiz original deveria ter sido outro.
Mas, mano, a justiça também erra muito, né? Porque, por exemplo, nesse caso do Sérgio Cabral, não tem como a gente achar normal 6 anos de prisão preventiva, pensando do ponto de vista jurídico. Não tem como, gente. Exato, não é normal, mas é comum no Brasil. Porque... Eu sei, mas isso é uma excrescência, entendeu? Isso é óbvio que vai dar errado. É óbvio, não se prende assim, né? Penso eu. O meu ponto é, a gente está com uma tentação muito grande ultimamente de politizar todos os problemas. E o meu ponto é, o problema da justiça brasileira, da insegurança jurídica, é muito anterior a qualquer politização. É um problema estrutural. E de onde vem? Vem da falta de consequência para um juiz que não segue a jurisprudência. Exato. O que a gente tem como máxima punição para um juiz no Brasil é se aposentar com salário integral. Exatamente. Isso é bem importante, isso que você falou. E eu acho que entra num panorama mais geral, assim, de lugares em que as instituições funcionam, né? E um dos pontos era exatamente isso. Será que esses mandatos não deveriam ter o chamado recall também? Então, será que quando você começasse a ver decisões de mandato juízes... de juiz, você fala. Exato. Você não poderia revogar esse mandato? Tem impeachment? Por que não? Né? Então, hoje, no caso do Supremo, né, existe o processo que poderia ser levantado pelo Senado, mas e nas outras instâncias? Então, a gente vê aí exatamente isso, que a lei não é aplicada igualmente para todos, que não se segue um padrão, que não se cria jurisprudência, tudo isso que atrapalha demais a nossa vida. Mas, e aí? Qual que é o que acontece com eles se eles fazem alguma coisa errada? Então, solta uma pessoa como essa que vai atrapalhar a vida do cidadão e não vai sofrer nenhum tipo de punição. Então, eu vejo que uma das coisas que funcionam em outros lugares é esses. Os membros do judiciário também deveriam, tudo bem, foi eleito, entrou numa coisa, mas também ter algum tipo de punição se extrapolarem. Alê, você me pediu? Não, só para dizer o seguinte, eu até vou pegar uma carona no que ela falou, que é essa história do recall, né? O recall é para cargo eletivo, né? Para juiz. Por exemplo, você quer fazer um impeachment de um ministro do STF, é um processo no STF, no Senado. O Senado que faz a sabatina e que aprova o ministro é o mesmo Senado que pode impeachar o ministro. Até tem maneira de fazer, mas até hoje nunca aconteceu. Né? Por quê? Porque Brasília é aquele clube que a gente sabe que e eles se ajudam e tal. Então, o que você levantou, Paulo, que é de extrema correção, você não pode prender ninguém em prisão preventiva por 6 anos. O Sérgio Cabral é criminoso? É claro que é, confesso. Ele confessou, ninguém tem dúvida. O lugar do Sérgio Cabral seria na cadeia. Agora, o Brasil tem esse sistema maluco, judicial, onde se joga uma prisão preventiva, joga o sujeito na cadeia e depois ninguém julga mais. Ele precisa ser julgado, por pior que ele seja. Ele precisa ter direito de defesa, ele precisa ter o julgamento e precisa ter a condenação. Senão, um dia, é aquela história. Primeiro levaram o Sérgio Cabral, eu não era Sérgio Cabral. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque você abre um precedente quando se prende um corrupto, mas dessa maneira, né, de uma canetada, de uma prisão preventiva, esquece o sujeito lá, sem julgar, sem dar direito de defesa, um dia é o Sérgio Cabral, outro dia é qualquer um de nós.